resto. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: o que queres que eu vos faça? Como rei, como hei de reparar o que sofrestes para que abençoeis a herança do Senhor? Respondeu os gibeonitas: nós não queremos prata nem ouro. Temos questão com Saul e com sua casa. Nem tem um pouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou-lhe Davi: o que queres que vos faça? Respondeu o rei: quanto ao homem que destruiu a nossa casa e projetou acabar com os nossos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel. Dos filhos desse, eu quero que você entregue 7 homens, para que possamos enforcar ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: assim os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa da aliança do Senhor que havia entre eles, isto é, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meoalita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros da ceifa e de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu sobre si e sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou com que as aves do céu, diga as aves do céu, pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo, diga animais do campo, à noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Feche os seus olhos. Pai, estamos muito felizes essa noite. Mas uma coisa pedimos, fala conosco, é questão de sobrevivência, Senhor. Não nos deixe sair por essas portas e por um momento sentar à mesa da nossa casa e pensar que o Senhor não falou conosco. Fala conosco nessa noite, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos enfrentar grandes guerras, precisamos enfrentar grandes desafios, e a Tua voz, ela nos orienta. A Tua voz é o pão, a Tua voz é a água que precisamos. A Tua voz, ela vai nos direcionar para que tenhamos êxito na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pode se assentar. Já sentou? Queridos, esse texto, para mim, é um dos textos mais arrepiantes da Bíblia. Eu sei que a maioria aqui que está sentado nunca ouviram falar desse texto. Eu sei, porque talvez não é um texto tão conhecido. Talvez você nunca ouviu falar dessa mulher, nunca ouviu falar dessa história, nunca ouviu falar desses homicídios. Mas eu sou fascinado com a palavra que, mesmo diante de textos tão grotescos como esse, Deus ainda nos dá direção para que possamos extrair alguns valores esses que podem transformar a nossa vida nessa noite. O texto vai dizer, queridos, que havia fome durante 3 anos em Israel. Quantos anos? Quantos anos? E o texto vai dizer que havia 3 anos de fome porque não chovia. E você sabe que a nação de Israel era a nação que plantava e comia daquilo que era plantado. Então, se não chovia, não tinha como plantar. Se não plantar, não tinha como comer. Então, a fome, ela estava 3 anos sobre aquela nação. 3 anos que não chovia. E você vai ver que não era algo normal. É normal ficar 3 anos sem chover? É normal?
Não. Eu sei que quando fica aí 3, 4 meses sem chover, o pessoal começa a desesperar, as águas começam a secar, animais começam a morrer. Imagina comigo aí 3 anos sem cair uma gota d'água. Não é normal. É normal ficar 1 ano inteiro sem chover? Também não. Então o texto vai dizer que existe algo que estava fugindo da normalidade. 3 anos sem chover, e aquele pessoal vivendo naturalmente. 3 anos sem chover, a fome vindo, e aquele pessoal vivendo naturalmente, até que Davi resolve falar uma coisa, o que? Procurar o Senhor. Davi resolve entender que tinha algo que não estava normal. Existia algo que não era natural. 3 anos sem chover, uma seca violenta, fome sobre a nação. E Davi então resolve agora procurar o Senhor, consultar a Deus. O texto vai dizer isso, versículo 2. Ele procura o Senhor. E isso me chama a atenção. Eu fico imaginando talvez Deus no céu, imaginando, finalmente alguém achou que tinha algo anormal. Finalmente alguém notou que não tinha algo que estava em concordância, havia algo disfuncional. E Davi vira para Deus e diz: Deus, há algum problema em nós? Deus diz: sim, há um problema em vocês. E na verdade o problema é contra Saul e a sua casa. Porque Saul se levantou e matou os gibeonitas. E tinha uma aliança lá em Josué, capítulo 9, aonde eles entram e há uma aliança entre eles, que eles não seriam mais inimigos, que Israel protegeria aquela nação. Então agora Saul quebra esse princípio de aliança. Saul agora começa a matar os gibeonitas. E aqui eu começo a aprender algumas coisas. O que, pastor? Que muitas lutas que nós entramos e não saímos dela é porque nós não consultamos o Senhor. Nós entramos em algumas situações e achamos que isso é normal. Se Davi procura Deus nos primeiros meses, no primeiro ano, dizendo: Deus, tem algo errado em nós, tem algo errado em nossa vida, Deus ia revelar para eles, e ele ia pelo menos antecipar 2 anos de sofrimento. E talvez alguém aqui nessa noite entrou aqui dizendo: Deus, e a minha vida? Está tudo dando errado. A minha vida, existem situações que parecem que são anormais, talvez seja. Por que a luta não passa? Porque talvez até hoje você não entendeu que Deus está querendo te levar para um lugar que você não compreendeu. Deus talvez está cobrando algo que você fez um voto e não cumpriu. Escute algo. Quando fizer um voto ao Senhor, apressa em cumpri-lo. Apressa em cumpri-lo. E vivemos uma geração que talvez não entenda a seriedade do que eu estou falando. Deus estava cobrando algo daquela nação. O problema é que muitas vezes nós começamos a culpar todo mundo, não sabendo nós que muitas vezes a situação que entramos é por nossa causa, e Deus está cobrando algo. É muito fácil lançarmos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos fracassos, e eximirmos de nós as nossas responsabilidades. Aí hoje talvez você tenha que perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo errado na minha vida? Você já viu que a gente tem facilidade de transferir os nossos erros para o pastor, para a igreja, para os irmãos, para o marido? Eu nunca fiz um aconselhamento de casais, e olha que 90% todas as pessoas que recebem no meu gabinete, 90% dos problemas está ligado à família. Mas eu nunca vi um marido dizendo: pastor, o problema do meu casamento sou eu. Nunca vi. Sempre um acusa o outro. Pastor, o marido faz isso, o marido é assim, minha esposa é assim, e quebra o macete. Eu nunca recebi alguém que viesse de outra denominação, porque não é outra igreja, porque nós servimos o mesmo Deus. Então existem denominações diferentes, mas o Deus é um só. Efésios diz que há um só Deus e há um só Senhor.
E eu nunca recebi alguém de outra denominação que diz: pastor, o problema lá sou eu. O problema é o diácono, o problema é o irmão, o problema é o pastor. E assim nós vamos transferindo responsabilidades e nada muda. Davi, 3 anos caminhando, tudo dando errado, e agora ele vira para Deus, diz: Deus, há algum problema? Deus fala: sim, com vocês. Há um problema com a nação. Eles estão perseguindo os gibeonitas, e eu vim cobrar isso da nação de Israel. E o texto vai dizer que a nação dos gibeonitas era o resto. Eles eram e Deus é o Deus que guarda o resto. Deus é o Deus que protege o resto. Pastor, quem liga para o resto? Ninguém. Ninguém liga para aquilo que sobra. Ninguém liga para aquilo que é o resto. Se comermos e sobrar, nós jogamos fora. Ninguém liga para o resto, só Deus. O texto vai dizer que Deus trava uma nação por causa do resto. O resto era alguém que não tinha ninguém por eles, mas Deus se importava com eles. Deus tinha uma aliança com eles. E eu vim dizer para você uma coisa aqui: muito cuidado. Cuidado com quem você persegue. Cuidado com quem você fala. Cuidado de quem você oprime. Cuidado com quem você está caluniando. Talvez para Carlos Chagas essa pessoa não tem valor nenhum, mas pode ser um resto que Deus pode se importar com ela. E o problema que Deus pega o resto e faz deles grande, e Deus pega os grandes e faz deles um nada. Tem muita gente achando talvez que não é ninguém, mas Deus veio me trazer aqui nessa noite para dizer para você que Ele se preocupa com você. Ainda que a sua família diga que você é o resto, ainda que essa cidade diga para você que é o resto, existe um Deus que se preocupa com o resto. Eu não sei aqui, mas Capelinha tem uns grandes e poderosos. Pessoas têm poder para mandar matar, pessoas têm poder para abrir algumas portas e fechar, isso é verdade. Mas o problema é quando as pessoas grandes acham que pode oprimir o resto. O grande problema é quando aquele que acha que é maior quer oprimir o resto. Aí Deus se levanta e pode ficar do lado do resto, irmãos. E Deus do lado do resto, Ele sempre será a maioria. E eu vim dizer para você uma coisa: Deus é o Deus que se preocupa com aqueles que ninguém preocupa. Deus ainda é o Deus dos excluídos, abandonados. Deus ainda é o Deus do resto. É por isso que Deus olha para Davi. Davi está tomando conta das ovelhas que eram malhadas. As ovelhas não servia para sacrifício, não servia para venda. É por isso que quando chega na casa do pai dele, ele não está lá, porque aquilo que tinha valor ficava perto da casa, o que era resto ficava longe. Não servia, meu irmão, para o sacrifício, porque era manchada. Não servia para comércio, porque era manchada. Só que Davi está tomando conta do resto, e Deus vê ele tomando conta do resto. E quando você toma conta do resto, Deus cuida da sua vida. Escute uma coisa: continue cuidando do resto dessa cidade. Continue cuidando dos pobres dessa cidade. Continue cuidando dos viciados dessa cidade. Pastor, as pessoas brigam pelos empresários. Pode ficar tranquilo. Vai cuidando do resto, que Deus vai te enxergar lá cuidando do resto, irmão. Deus vai te enxergar por trás das malhadas, porque Deus se preocupa com o resto. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Joga as suas mãos ao céu. Deus vai defender muita gente a partir de hoje. Deus vai entrar na sua questão. Deus vai entrar na sua vida. Pastor, não tem ninguém por mim. Tem um Deus assentado em
sublime trono. E Ele se preocupa com o resto. Ele se preocupa com o resto. A sociedade valoriza quem tem, Deus não. Seu dinheiro não move Deus, sua casa não move Deus, sua roupa não move Deus. O que move Deus é o que queima dentro do seu peito. É isso que move Deus. E é por isso que eu creio que nos últimos dias Deus vai levantar uma geração de resto. Eu creio. Vai ser mais ou menos igual Mateus capítulo 14, quando Jesus multiplica os pães. E o texto vai dizer que havia uma multidão que estava com muita fome. E o texto diz que havia 5 mil homens. Pastor, por quê? Porque mulher e criança não eram contados, era o resto. Mulher e criança não era contado. Os discípulos viram e falaram: Jesus, entrega isso, vai, manda esse povo embora para as aldeias. Falou: não, procura comida. E com quem dá comida? Com o resto. Deus vai dar para o resto aquilo que a multidão não tem. Eu vim liberar uma palavra. Deus não vai usar homens que estão na televisão. Deus não vai usar homens com CD gravado e com mulher gravada. Deus vai levantar meninos que não são contados para alimentar a multidão que está com fome. Eu creio. Não sei se você crê para liberar uma aleluia, glória a Deus. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: Deus conta com você. Diga para ele, diga assim para ele: você não está só. Até hoje você achava que você era o resto. Diga assim: Deus gosta de resto. Deus defende resto. Aleluia! E aí Davi procura Deus e Deus diz: há um problema. E o problema é que Saul quebrou a aliança que foi feita com Josué. E agora o problema tem que ser resolvido. Davi fala: mole, Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer sacrifício? Fale quantas ovelhas o Senhor quer. Fale quantos cordeiros que o Senhor quer. Porque quantos cordeiros o Senhor quiser, eu te dou. Para que a ira do Senhor se afaste de nós. Deus vira para ele e fala: meu filho, eu só estou defendendo o resto. Mas o problema seu não é comigo. O problema seu é com eles. Então não venha pedir perdão para mim, porque você precisa fazer conserto é com eles. O problema, Davi, não é comigo. O problema é com os gibeonitas. Então se o problema é com eles, Davi, não venha me procurar. Aqui não tem gente assim, sei disso, só em Capelinha. Gente que tem problema com outras pessoas, quer pedir perdão para Deus. Gente que ofende outras pessoas e quer pedir perdão para Deus. Eu vim aqui dizer uma coisa para você, meu irmão. Se o seu problema é com o seu marido, pede perdão é para ele. Se o seu problema é com a sua esposa, pede perdão é para ela. Se o perdão é lá no trabalho, pede perdão para o seu colega de trabalho. Se o seu problema é com o seu sogro, com a sua sogra, não adianta você dobrar o joelho e pedir perdão para Deus. O problema não é com Deus, o problema é com o próximo. E se o problema é com o gibeonita, vá pedir perdão para os gibeonitas. E é por isso que tem muita gente com a vida travada, com a família travada, com o casamento travado, com o ministério travado, porque tem pedido perdão à pessoa errada. Nós achamos que se entrar no quarto e pedir perdão para Deus, Deus perdoa, porque eu tenho ofendido fulano de tal, Deus perdoa. Ei, escuta uma coisa, Deus falou: Deus, me fala o sacrifício, me fala o que eu tenho que fazer, me dá conta dos bois, me dá conta das ovelhas, eu vou te entregar. Deus falou: o problema não é comigo, Davi. Se o problema fosse comigo, eu te pediria tantas ovelhas, tantos carneiros, tantos bois. Mas o problema, Davi, é com os gibeonitas. Então vai atrás deles, vai fazer conserto com eles. Posso liberar uma palavra? Sua vida não vai andar até você fazer conserto com algumas pessoas que você precisa fazer. Eu estou dizendo, pastor, não é princípio bíblico, gente. Se vira o nariz e diz: não vou. Enquanto você não for, a vida não vai andar.
o ministério não vai andar, a família não vai fluir, a empresa não vai romper. Se a questão é com o próximo, resolva com o próximo e não com Deus. Se a questão é com Deus, resolva com Deus. Mas se a questão é com o próximo, então resolva com o próximo. Aí Davi vai atrás dos gibeonitas. Davi chega lá. Eu fiquei imaginando os gibeonitas assustados, porque Saul antes dele mandou matar todo mundo, os que sobraram estão lá assustados. Aí Davi chega: ô gibeonitas, deixa eu falar um negócio aqui. Viemos aqui pedir perdão para vocês, pelo que Saul fez, pelo que a geração de Saul fez. E eu quero dar a vocês ouro, quero dar a vocês prata. Eles falavam: não, nós não queremos ouro, Davi. Nós não queremos prata, mas nós queremos a geração daquele que nos perseguiu e nos matou. Nós queremos os 7 filhos deles para que a gente possa enforcar. Queremos os 7 filhos dele para que nós possamos enforcar. E aqui eu aprendo algo que é irrevogável na Bíblia. Diga assim: o quê? A lei da semeadura. Queremos correr dela. Saul mata, Saul persegue, mas agora como diz meus irmãos da Assembleia de Deus, a roda gigante virou. E agora aqueles que matavam iam ser mortos. Então muito cuidado, irmãos, com o que você planta, porque você não é obrigado a colher. Não é obrigado a plantar, perdão. Mas quando você planta, você é obrigado a porque quem bate um dia apanha. Então muito cuidado, porque se existe uma lei na Bíblia que ela é certeira, é a lei da semeadura. Apontar o outro é fácil. Apontar o erro do outro é moleza. Mas nunca se esqueça de uma coisa: o mundo gira, o mundo dá volta. Eu já vi muita gente falar mal de filhos dos outros, e hoje está sofrendo consequência com os seus. Já vi muita gente falar mal do casamento do outro, e hoje está sofrendo o que nunca imaginou no casamento dele. E aqui eu aprendo algo: aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com ninguém. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com o outro, porque eu já vi muita gente pagando a língua. Hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo, porque nós somos resultado daquilo que nós plantamos. Só para saber que se alguém vivo aqui, diga aleluia. E aí Davi vai na descendência de Saul e pega 7 filhos de Saul para morrer. Só que o texto diz que ele poupa Ele poupa quantos? Ele poupa quantos? Pastor, qual que foi livre? Mefibosete. Quem é Mefibosete, pastor? Filho de Jonas, neto de Saul, aquele que a mulher corre quando Saul perde a guerra, mas Jonathan, a empregada corre com ele no colo, ele cai, quebra os tornozelos e fica aleijado. Esse mesmo. Esse Davi poupa. Pastor, mas por que Davi poupa ele? Porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas, o seu pai. E uma aliança, ela é inquebrável. Uma aliança é inquebrável. E aqui eu aprendo 3 coisas sobre a aliança. Primeira coisa: a aliança te livra da morte. A aliança te livra da... E existem pessoas que não querem fazer aliança com ninguém. Existem pessoas que querem andar sozinhas. Mas a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia é uma Bíblia de aliança. Tem gente que está na igreja e erbe há 5 anos.
mas não sabe nem o nome do irmão que está do lado dele. Quando o pastor Gilson libera a bênção apostólica, o cara está dentro do carro ligando e indo embora. Aqui tem? Não sei. Capelinha tem. Só em Capelinha tem. Gente que é de cabeça baixa, gente que sai de cabeça baixa, que não cumprimenta ninguém, que não tem comunhão com ninguém. Eu tenho medo de gente que bate no peito e acha que não precisa de ninguém. Vou te fazer uma pergunta: quem ora com você nas suas crises? Quem é o seu amigo dentro dessa igreja? Quem é que você pode escorar no ombro dele? Porque tem dias, irmãos, que nós estamos cheios do óleo, mas tem dia que somos aquele paralítico que os amigos têm que colocar no ombro e levar até onde Jesus está, porque a gente não tem força para ir. Tem dia que você está cheio de unção, mas tem dia que você tem que ser carregado. E deixa eu te perguntar: quem é a sua aliança? Quem são os seus amigos? Deixa de besteira, irmãos. Nós somos uma igreja, e quem está na igreja entende que igreja é corpo, e corpo tem que fazer aliança, criar vínculo, porque a aliança te leva onde dinheiro não te leva. Porque tem hora que você tem dinheiro, mas você queria um abraço e um colo para chorar. A aliança te abre portas que o dinheiro não abre. A aliança te livra da morte. Davi vai lá e vai dizendo: olha, vou pegar os 7 filhos, mas lá tinha um Mefibosete. E ele lembrou que tinha aliança com o pai dele, e disse: esse aqui não, esse não pode morrer, porque eu tenho aliança com o pai dele. Seja amigo, gente. Abraça todo mundo na igreja. Beija. Hoje de manhã vem um pastor beijoqueiro. Beija. Abra um sorriso. Seja agradável. Aleluia. Pastor, por quê? Porque maior é aquele que nos une do que aquele que quer separar a igreja. Quem está entendendo isso? E nós temos algo em comum na igreja: somos filhos do mesmo pai. Porque o pai não é meu, o pai é nosso. Jesus falou isso. Aí tem gente que fala: não gosto, não sento perto, não misturo, não tolero, não suporto fulano de tal. Aqui não tem, só Capelinha que tem. Deixa de ser besta, deixa de ser bobo, e aprenda a ser igreja de verdade. Se não te pedir perdão, peça. Se não falou com você, fale com ela. Se não te abraçou, abrace. Se não te cumprimentou, cumprimente. Chega em nome de Jesus. Vamos quebrar essa barreira hoje, porque Deus tem muito mais para a nossa vida. A aliança te livra da morte. A igreja não é lugar de inimizade, somos corpo. Aleluia. Se eu pegar um alicate aqui, qual o seu nome, queridão? Vinícius. Falar: Vinícius, vem cá pegar um alicate, querer arrancar sua unha, você deixa? Porque você defende seu corpo. E agora existe uma geração que está matando o próprio corpo, que está arrancando as pessoas do próprio corpo, só porque elas são diferentes um pouco da gente. Nós defendemos o nosso corpo, defende da mesma forma. Pastor, por quê? Porque a aliança é corpo. Porque a aliança é corpo. Igreja é corpo. Então entenda uma coisa: crie aliança, crie vínculos. É isso que é a igreja. Somos corpos assim bem ajustados. Vocês são dessa época? Unidos, vivendo em amor, uma sem qual, vivendo expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Aleluia!
vai salvar a sua vida. Segura coisa que eu aprendi a aliança. Jonatas já estava morto. Jonatas já estava. E quando Jonatas faz aliança com Davi, quem era importante? Jonatas ou Davi? Era Jonatas. Jonatas era filho do rei. Davi era só um fugitivo. Na hierarquia natural, quem ia substituir Saul era quem? Jonatas. E Jonatas, mesmo no alto, ele faz aliança com Davi, que era um simples fugitivo. Sabe por que tem muita gente que não faz aliança? Porque ele só olha o presente e não sabe aonde Deus vai levar esse irmão que está do seu lado aí, irmão. Nós olhamos para as pessoas de cima. Fazer aliança com fulano? Tô doido. Eu oro muito mais do que ele. Eu prego muito mais do que ele. Eu sou do altar. Só que você não tem noção de onde Deus pode levar o irmão que está do seu lado. Você não tem noção do que Deus pode fazer do drogado que está aí do seu lado, irmão, da prostituta sentada do seu lado. Você não tem noção, porque Deus não olha para você segundo o que você é hoje. Deus olha para você naquilo que você vai se tornar amanhã. Quando Jonas faz a aliança, Jonas era a hierarquia direta agora, o sucessor direto do rei. Só que agora Saul morre, Jonas morre. Quem vira o rei, pastor? O fugitivo. Tem gente que está sentado ao seu lado, que Deus vai usar para ser canal de bênção na sua vida e você não tem enxergado. Tem gente sentado que entra por todos os dias por essas portas e você não faz aliança com ele, não cria amizade com ele, pastor, e ele é a ferramenta que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Tem gente, irmão, que está sentado aqui nessa noite que não tem nada, mas está debaixo de uma promessa de Deus. Tem gente aqui que você olha para ela e ela não tem nada, mas ela tem uma palavra de Deus. Então aprenda a olhar para o futuro, aprenda a olhar para o futuro. Por quê, pastor? Porque talvez ela não tem nada, mas uma palavra de Deus pode mudar a vida dela. E pode mudar a sua vida. Ei, escute algo aqui, eu quero liberar sobre a sua vida isso. Você está ajudando alguém hoje, você está achando que você está sendo bênção na vida dela. Mentira. Deus está permitindo você ajudar só para você criar uma aliança, porque amanhã ela vai te abençoar. E no fundo não é você que vai estar abençoando ela, no fundo é Deus que vai estar usando ela para te abençoar. Então quando você sobe um morro para entregar a roupa, você fala, estou ajudando, tá? Não, Deus está preparando alianças para te abençoar amanhã. Quem está entendendo isso? Eu vim dizer algo para você nessa noite. Joga as suas mãos ao céu. Pastor, eu estou vivendo uma prova, uma guerra, uma luta, irmão. Eu sou prova do que Deus pode fazer com alguém perdido. Deus apontou o dedo para você e resolveu te abençoar. E sabe o que me fascina em Deus? Que quando Deus resolve olhar para nós, Ele não pergunta para ninguém. Ele não quer saber o que o capeta pensa, Ele não quer saber o que a família pensa. Ele olhou para nós e diz, eu te escolhi e pronto. Eu te escolhi e pronto. E quando Deus te escolhe, não tem diabo que atrapalhe o projeto de Deus se realizar na sua vida. Bate na mão no seu irmão, diga assim, olha, Deus tem muito na sua vida. Diga, Deus vai te honrar, fala com Ele. Deus vai te colocar em lugares altos, fala com Ele. E quando você estiver lá, fala com Ele, não se esqueça de mim. Faz aliança, porque você não sabe o que está reservado para essa pessoa amanhã. E Deus vai usar essa pessoa para te abençoar. Terceira coisa que eu aprendo sobre a aliança. O que, pastor? A sua descendência vai viver o que Deus prometeu para você. A sua descendência vai viver o que Deus prometeu para você. Quem fez aliança com Davi? Foi Mefibosete. E quem é poupado de vida? Mefibosete.
Jonatas o pai dele faz aliança, mas quem vive é ele. Pastor, por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós fazemos para Deus, escute isso, todo investimento que fazemos no reino, uma hora volta. Nada que você deixar em favor do reino é maior do que aquilo que o reino te dá. Nada. Se não voltar para você, volta para a sua geração e para a sua descendência. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de. E Abraão é? Não. Quantos filhos Abraão teve? Um. Deus vira para Isaac e fala: você vai ser pai de uma grande. Quantos filhos que Isaac teve? 2. Mas a promessa se cumpriu no neto, em Jacó. E uma multidão e uma nação foi gerada. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vim aqui dizer para você que é aqui que o diabo quebra a cara. Porque tem muita gente, irmão, que vai morrer e não vai ver o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Só que a descendência dele vai ver. O meu filho vai chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar, mas que Deus me prometeu. A minha filha vai chegar em lugares extraordinários que a promessa foi para a mãe dela e talvez a pastora não vai viver, mas ela vai viver. Deus está dizendo que tudo que você faz, tudo que você planta, está na memória dele, irmão. Está na memória dele. Satanás talvez olhe e diz: olha, fulano de tal morreu e não cumpriu. Ei, ele está enganado. Porque talvez não cumpriu em você, mas vai cumprir na sua descendência. Uma hora Deus vem, uma hora Deus visita, uma hora Deus faz, irmão. Eu vim aqui dizer para você uma coisa: fica firme no que Deus te chamou. Se é para receber, continue firme. Se é para limpar o chão, continue firme. Se é para ser líder de célula, continue firme. Se é para devolver o dízimo, continue firme. Continue ofertando, continue dizimando, continue fazendo, pastor. Por quê? Porque a memória de Deus é perfeita. E aquilo que você não viveu, a sua família vai viver. Cada oração que você faz pela madrugada, Deus está vendo. Então você diz: pastor, mas eu estou indo. Pastor, pode ir em paz. Pastor, mas eu não vi nada. Mas a sua descendência será poderosa sobre essa terra. Eu estou debaixo de uma autoridade, irmão, aqui do céu, para liberar uma palavra. Eu quero liberar. Se você puder, joga as mãos ao céu em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem feito, meu irmão, tudo aquilo que você já fez, não vai morrer, não vai morrer. Vai manifestar na sua descendência, vai manifestar no teu filho, na tua filha, vai manifestar nos seus netos, porque Deus é um Deus de aliança. Tem gente sentado aqui que é resultado de oração do pai ou do avô. Tem gente que está aqui nesse culto, irmãos, que é resultado de oração de alguém que investiu na vida dele. Alguém da casa dele, alguém da família dele, investiu sobre a vida dele. Você está de pé hoje, porque alguém orou por você. E os nossos filhos não vão se perder. Satanás não vai tocar na minha herança, nem na sua. Satanás não vai destruir a nossa descendência. Deus vai visitar, livrar, guardar e estabelecer promessas sobre os nossos. Pastor, mas eu nem casei ainda. Recebe em nome de Jesus que você vai casar. Vai ter descendência, e o diabo não vai tocar nos nossos filhos, nos nossos netos. Pastor, por quê, pastor? Porque eles são resultado de aliança. Talvez tu diga assim: pastor, mas o meu filho diz que nunca mais vai entrar na igreja. É desses que Jesus gosta. É desses que Jesus gosta. Porque Jesus vai tocar na sua família. Posso liberar uma palavra? Talvez tu diga assim: pastor, eu não sei nem aonde os meus descendentes estão agora. Levante a sua mão ao céu. Estamos em um ambiente profético. Comece a orar agora pela sua descendência agora. Pastores não estão aqui, comece a orar por eles agora.
Pastor, eles estão em outra cidade, comece a orar por eles agora. Pastor, eles estão em outro país, comece a orar por eles agora em nome de Jesus. Levante as mãos e comece a orar. Não desista, não desista, não desista, não desista. Você não vai morrer frustrado, você não vai morrer frustrado. Aquilo que não cumpriu na sua vida, vai cumprir na vida da sua descendência. Deus vai tocar, Deus vai vir, Deus vai vir. Aleluia! Então Davi pega 7 dos filhos de Saul, da descendência de Saul, leva para Gibeá, sem Mefibosete, e enforca eles lá. Enforca eles lá. E Davi não tira os corpos. Olha que imagem horrorosa. Vocês conseguem projetar isso? 7 corpos enforcados. E Davi não tira eles de lá. Pastor, por que Davi não tira? Davi só ia tirar depois que a chuva caísse. É isso que o texto diz. 7 corpos expostos. E 2 desses corpos eram filhos de uma mulher chamada Rispa. Qual o nome dela? Qual o nome dela? E essa mulher toma conta daqueles 7 corpos. Não eram 7 corpos dela, da família dela, eram os 2 filhos somente. E aí você me pergunta, pastor, como que alguém vai tomar conta de algo que já morreu? Como que alguém vai tomar conta de algo que já? Irmãos, ela começa a vigiar aquilo que já morreu. Dos 7 que estavam lá, 2 eram filho dela. Então talvez você vai poder compreender isso, porque o único amor comparado com o amor de Deus na Bíblia é o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer do filho, mas todavia eu não me esquecerei de vocês. O único amor comparado na Bíblia com o amor de Deus é o amor de mãe. A gente faz um trabalho no presídio, irmãos. A gente prega nos presídios, no presídio da cidade. Lá tem traficante, estuprador, assassino, cara violento, que não pode viver em sociedade e por isso estão presos. E a gente faz uma visita, e interessante que a maioria, quando sai da cadeia, deságua na igreja. E aí eu estou lá, irmão, aí eu oro com eles, e eles, pastor, o senhor é bênção. Quando eu sair daqui eu vou na sua casa. Eu falo, vai não, bobeira, acho que não. Não, pastor, eu quero conhecer a sua casa. Não, moço, eu moro longe. Mexe nisso não, vai na igreja. São de portas abertas para te receber. Pastor, por quê? Porque eu estou lidando com assassino, gente. Estou lidando com homicida, com traficante. Vou levar para dentro da minha casa? Não. Só que quando eu olho para ele, irmãos, eu olho e vejo um assassino. Eu olho e vejo um homicida. Eu olho e vejo um estuprador. Mas quando a mãe dele entra, gente, a mãe, meu filho, e abraça ele. E aqui eu entendo algo. O que, pastor? Que para a sociedade não presta, mas para ela é o filho dela. Para a sociedade não vale nada, mas para ela vale. E aqui eu aprendo algo muito forte com Rispa. O que Deus tinha dado para ela pode estar morto para todo mundo, mas ainda tem valor para ela. Eu vim liberar isso sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Deus te entregou muitas coisas e todo mundo está dizendo, já acabou, já era, entrega. E ela disse, não, se Deus me deu, pode não ter valor para ninguém, mas para mim tem valor. Tudo que Deus nos deu tem valor. E ela está dizendo, olha, para vocês acabou, para vocês já era, mas para mim não. Eu ainda vou guardar, tomar conta, velar daquilo que Deus me deu. Olha para mim. Podem falar mal do casamento, do seu casamento, menos você.
Pode falar que o seu marido não presta, menos você. Pode falar que os seus filhos não valem nada, menos você. Pastor, por quê? Porque se foi Deus que te deu seu casamento, se foi Deus que deu seus filhos, Ele tem valor. Eu aprendo com essa mulher, irmãos, a guardar, a velar por aquilo que para os outros não tem valor, mas para nós tem muito valor. E aí nós deixamos a opinião das pessoas roubarem e matarem aquilo que Deus nos deu. Quantos ministérios destruídos, quantas famílias destruídas, porque todo mundo olha e diz, já era, acabou. Mas eu vim dizer para você uma coisa, aquilo que acabou para os outros, não acabou para você. Você está proibido de desistir. Você está proibido de entregar os pontos, em nome de Jesus. O texto diz que havia 7 corpos. 7 corpos, quantos corpos? E aí vinha as aves do céu de dia, e ela, ó, sai! E as aves não pousavam naqueles corpos. O texto diz que vinha as feras do campo à noite, e ela então, sai, sai, sai! E as feras do campo não aproximavam daqueles corpos. E aqui Deus me deu uma revelação do céu, que essas feras do campo, que esses urubus, essas aves do céu, são demônios que olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para os seus sonhos e diz, vamos lá devorar, vamos lá acabar. Vamos lá, é presa fácil, já era. Na hora que o urubu chegava e que eles vinham para comer o corpo, vão lá, olha, está lá exposto já tem alguns dias, vão lá, é fácil. Mas na hora que eles chegavam lá, a rispa dizia, aqui não, aqui você não toca não. Satanás sai da sua casa hoje. Eu vou liberar, Satanás sai da sua casa hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, por quê? Porque até hoje a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério era presa fácil para Satanás. Ele dizia, vou lá e vou devorar. Só que agora, meu querido, em nome de Jesus, tira a espada e diz, eu posso estar sozinho orando, vigiando, jejuando, mas não toca mais naquilo que Deus me deu. Não toca mais naquilo que Deus me entregou. Satanás pode vir para o alto, eu vou correr com ele. Satanás pode vir por terra, eu vou correr com ele. Porque a casa é minha, a família é meu, o casamento é meu, os filhos são meus, aqui ninguém toca. Ele está dizendo, morreu, mas ninguém toca. Pastor, por quê? Porque aquilo que Deus deu para ela tinha muito valor. Eu não sei se nessa noite tem homens e mulheres de Deus de oração. Cadê o ministério? Pode vir para cá, por gentileza. Eu não sei se aqui tem homens e mulheres de valor, que entendeu o que eu preguei. Quantas coisas na sua vida Deus te deu e você deixou morrer. Quantas coisas da sua vida Deus te deu e as pessoas disseram não tem valor. Já era, esquece, abandona, larga, já morreu, acabou. Isso vai dizendo, não tem valor para você. E o que você pensa pouco me importa, mas o que Deus me deu tem valor para mim. Pastor, estou sozinho orando, pastor, estou sozinho jejuando, esse relacionamento não tem problema. Satanás pode vir por cima ou por baixo, vai dar de cara com um homem ou uma mulher cheia da unção e da autoridade de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus, irmão. Que vai tirar a espada e dizer, aqui você não toca não. Ele levanta a sua cabeça hoje em nome de Jesus, guerreiro e guerreira. Levanta a sua cabeça, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Pastor, por que não acabou? Porque quem te deu foi Deus. E se Deus te deu, tem muito valor. Porque Deus nunca vai dar nada para alguém que não tenha valor. Deus nunca vai dar algo para alguém que não tenha. E tem gente que está parado assistindo as aves vindo,
Tem gente que está parado assistindo as feras do campo vindo e roubando aquilo que Deus te deu. Tem hora, meu irmão, que você precisa entender e receber palavras como essa, para você se levantar na autoridade do Espírito Santo e dizer: ninguém toca, ninguém toca. E eu quero profetizar que enquanto eu estou pregando, Deus está derramando essa unção sobre a igreja IERB nessa noite. Deus está derramando a unção sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres nessa noite. Que enquanto eu prego, tem pessoas aqui dizendo: Deus, eu achava que não tinha valor, mas se for o Senhor que me deu, eu vou defender. Tem alguém comigo nessa palavra só para jogar a mão ao céu e adorar Jesus pelo menos por um minuto? Por um minuto, joga suas mãos ao céu. Quantos não são de rispa nessa noite, dizendo: Deus, não toca, eu vou me levantar, pastor, mas eu estou sozinho, tá não? Deus está com você. E Deus nunca vai dar algo que não tenha valor. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista da sua saúde, não desista da sua chamada, não pendure a harpa, não pendure. Deus está dizendo: guarde, proteja. Eu te dei. Coloque sobre os seus pés se você puder. Ei!